Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eis que estamos de volta ao vivo, não é? Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. Satisfação em estar de volta com você aqui. Muito bom mesmo. Hoje sim choveu, porque o Lorenberg sempre fala que choveu, mas eu nunca vejo a chuva que ele fala que caiu. Hoje eu vi que caiu, porque eu vim debaixo de chuva para cá e choveu realmente. Então, assim, tá janeiro, você sabe como é que são as coisas, né? As águas estão aí e a gente só espera que as coisas não se intensifiquem ao ponto de tornar problemas, especialmente para aqueles que não têm muito para onde ir, para se proteger das águas, das enchentes, enfim. O Opinião está no ar. Hoje estamos recebendo aqui mais uma vez a doutora Alcione Montagne. Ele é tabelião lá, é tabelião de notas e oficial também de registro civil em Mato Grosso. Ela esteve conosco aqui há uns 2 anos, mais ou menos, não é? E já trouxe aqui, naquela ocasião, muitas informações importantes nesse universo dos cartórios que eu, particularmente, julgo burocráticas demais, né? Quando fala cartório, fica até arrepiado, né? Botueja. Um cartório, não sei o quê, reconhecer firma. Então, você vai saber muito sobre questões muito comuns do dia a dia no cartório, inventário, uso capião. Enfim, tem muitas coisas aqui que a gente vai estar conversando. Inclusive a doutora que está aqui conosco hoje, não é? Ela desenvolve cursos para advogados no sentido de tornar essas questões que eu, que não sou advogado, julgo burocráticas, mais palatáveis, mais tranquilas, não é? E não é um bicho papão assim, não. Você vai ver no decorrer do programa de hoje que a doutora Alcione vai trazer. Aliás, ela trouxe até uma... Toda vez que ela vem aqui, ela traz um presentinho para nós, né? Dessa vez ela trouxe mais uma vez uma agenda. Aqui. Cadê? Você consegue fechar aqui, Gerson? Gersovski. Alcione Montagne. Porque... Bom, para a gente anotar aqui as coisas do ano de 2025, ano que só está começando. O Lorenberg não ganhou, não, só eu que ganhei. Mentira, ele ganhou também. Olha só, então tá, fique atento, tem alguma dúvida, você que está assistindo a gente, alguma curiosidade, alguma dúvida, bom, pergunta, interaja conosco, 99932-2529, para você mandar uma mensagem em texto aqui para nossa gloriosa doutora Alcione responder ao longo do programa de hoje. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Desculpa a indiscrição, Lorenberg, mas quantas vezes você já se casou? Uma boa pergunta. Olha só, está fazendo a conta, está contando. Eu não tenho vergonha, não. Eu me casei 4 vezes. Ó. E ainda está na minha lista a 5ª. Eu perguntei isso para o Lorenberg aqui. Não tem coisa melhor do que casamento, amigo. Né? Porque se você casou 5 vezes, é sinal que também descasar, não é? Divorciar também deve ser bom, porque a não ser que esteja acumulando, né? Aí é trigamia aqui. Olha só, por que eu perguntei isso para o professor Lorenberg? Porque eu tenho essa opinião de que parece que é mais fácil casar do que divorciar. Do ponto de vista da burocracia. Falo isso do ponto de vista da burocracia cartorial, né? Ou cartoral. Em cartório. E eu quero saber, na primeira pergunta que eu lhe faço, caríssimo doutora Alcione, bom tê-la aqui, obrigado por ter vindo ao programa. É isso mesmo? Porque assim, eu não tive tantos, e nem quero ter mais, né? Casamentos que nem o Lorenberg. Mas eu senti tranquilidade para casar. Uma beleza. Assina aqui, casou, aceita. Não espera nem responder. E para sortar depois, para sair do casamento, é um negócio terrível. Era mais fácil num passado não muito distante, era mais difícil num passado não mais distante. Parece que deu uma facilitada, mas eu queria saber da senhora hoje como que está essa situação. A primeira pergunta do programa, boa noite.
Boa noite, Paulo, tudo bem? Uma alegria estar aqui. Boa noite, Nolenberg. Gente, vamos mudar essa imagem que vocês têm de cartório, não é assim não. Não. Vamos conversar. Cartório tem uma gama muito grande de serviços, né? Como você mencionou, de inventário, de uso capião, casamento, escrituras, diversas, né? Envolvendo imóveis, doação, tem muita coisa para a gente conversar. Mas falando de casamento, que você parece ter algum trauma aí, que o Nolenberg não tem. Não, né? Não tem trauma vício. nenhum de casamento. Ótimo. Então, casamento é muito bom, família, né, base social, né, base da sociedade, muito importante. E o cartório está nisso desde o começo, desde o registro de nascimento ali da pessoa e depois para o casamento. Faz o procedimento de proclamas, que está bem simplificado para casar. Se a pessoa nunca casou, 5 dias úteis. Processo de habilitação e pronto, já pode marcar o casamento. Muito bem simples o procedimento, você só tem que juntar os documentos necessários, que é documento de identificação, né? RG, com CPF, certidão atualizada de nascimento, se a pessoa nunca foi casada. No caso do nosso amigo Nolenberg, ele vai ter que apresentar certidões de casamento, a última, tá? Só... Não, porque se for as 5 últimas, aí ele está ferrado. Complica, vai ficar caro. Porque né? Tem que pagar também? Tem que pagar. Tudo tem que pagar, Nolenberg, viu? Faz parte, para nascer, né? Para casar. Não, nascer não. Desculpa, nascer não? É gratuito. Para nascer é gratuito, mas eu digo assim, para fazer os registros lá, tudo é igual, tudo é de grátis? Sim, é assim, é gratuito para o cidadão, ou o cartório paga o serviço. Como assim o cartório paga? Paga o funcionário, paga o papel de segurança, todo o procedimento. É imposto por lei a gratuidade, independente de nível social, para todos. Então, você vai registrar o registro e a primeira certidão é gratuita. A segunda certidão é cobrada, exceto se a família declarar que não tem condição, que é hipossuficiente, então pode-se requerer o benefício da gratuidade. Caso contrário, é gratuito. O óbito também. Então, o cartório, para se ressarcir, tem um fundo que é gerado pelos próprios cartorários, há um valor descontado que vai para esse fundo e nós fazemos esse ressarcimento, mas não recebe dinheiro do governo, federal, nem estadual, nem nenhum. Mas o cidadão não paga pelo serviço. Perfeito. E para o divórcio, que é o seu ponto principal, aí também está simplificado. Está mais simples hoje? Tá. Não quero mais esse cara, pronto. Senhora, assina aqui então, por favor, tá tudo... É só isso? Não é unilateral, assim, você chega lá e sozinho se divorcia. Tá. Mas se houver consenso, você pode fazer no cartório. E isso é importante. Se o casal consegue pelo menos conversar e entrar num acordo, olha, vamos, não dá mais, não era como a gente queria, não fluiu, vamos separar? Vamos. Pode ir no cartório, qualquer cartório de notas do Brasil. Tem isso também, não é só o da cidade, não é só o... Não fica restrito, essa atividade é liberada para qualquer lugar do Brasil, qualquer cartório de notas. Pega um pouquinho a questão da assinatura, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. E se não tem filhos menores, faz a escritura. Se tiver bens, já pode combinar também sobre a partilha. Um vai ficar com um, outro com o outro, vai manter em condomínio, metade para cada um. Podem combinar como quiserem. É muito bom. Ok, vamos discorrer mais sobre isso. Eu vou daqui a pouco especular um pouquinho mais sobre essas questões, porque tem uma coisa puxando a outra, Sim. né? Eu quero chamar o Nolenberg para a conversa aqui, por favor, professor. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom mesmo tê-la aqui, porque nós aprendemos e aprendemos muito com a sua presença aqui. Olha, por falar em registro, há uma tendência um pouco maior do que era há 30, 50 anos atrás. De mudanças do nome. As mulheres se separaram, não querem mais o sobrenome do marido, vai lá e troca o nome. Pessoas que se sentem constrangidas com o nome que têm, por alguma razão, e que existem mesmo, todos nós sabemos, nomes de mulheres atribuídos a homem, e aí o homem fica numa situação constrangedora. E aí a minha pergunta é exatamente, porque me parece que essa é uma questão importantíssima para toda a população. Quais são os requisitos básicos para que a pessoa possa trocar, mexer com o nome dela? E ela é necessária ir até a cidade, o estado de nascimento para fazer isso, ou qualquer cartório a receba?
Isso vai impactar muitas pessoas, né? Porque realmente tem situações assim que causam um certo constrangimento. Seja porque está com um nome que se leva ao sexo masculino e a pessoa é mulher, enfim, ou não gosta do nome. Eu conheci uma amiga que ela tinha o nome Maria e ela não queria, não, Aparecida. E ela não queria porque remetia a santa e tal, e ela não era devota de santa. Enfim, tem diversas situações em que a pessoa quer mudar e o processo foi vindo gradativo. Teve um período que só quem era considerado assim homossexual, que tinha esse constrangimento, que conseguia na justiça esse pedido e tinha essa autorização. Hoje em dia não, já é bem mais flexível e tem várias situações, tem vários momentos que pode ser autorizada essa alteração de nome, inclusive na via administrativa, né, que é no cartório direto, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário para você conseguir essa liberdade de alterar o seu nome. Primeiro, atingido aos 18 anos, quando o adolescente completa 18 anos, ele pode alterar, inclusive, o primeiro nome dele, que a gente chama de prenome. Não gostei dos nomes que meus pais escolheram para mim. Então, você tem ali esse período de 1 ano. Então, tem um fundamento legal para essa alteração. E escolhe o nome e altera. Sobrenome também pode ser alterado. É claro que você tem que comprovar esse vínculo familiar com o nome. Você não pode pegar um sobrenome de um famoso aí e falar, eu quero esse. Não, tá? Tem uma restrição. O divórcio é uma possibilidade também de alteração de nome. Tanto no casamento, que é a escolha para compor esse nome com o outro sobrenome do cônjuge, e no divórcio também ela pode, os dois, hoje em dia para os dois, não só para a mulher. Antigamente era só a mulher que adotava o sobrenome do marido. Acontece também do marido adotar o sobrenome da mulher. Então, quando dissolve esse casamento, também é possível fazer essa alteração. Outra possibilidade é que, isso é novo, de acontecer assim, eu quero porque quero. Simples assim, não preciso de justificativa nenhuma. Isso pode acontecer uma vez. Então, eu posso mudar, meu nome é Alcione, eu quero me chamar Ana. Não preciso de justificativa. Então, a lei vai permitir que eu possa ir no cartório, junto todos os documentos necessários e solicita a alteração e será realizada. Agora, depois disso, aí não vai ser mais em cartório. A não ser que você casou e quer mudar, mas aí não muda o prenome, muda o sobrenome. Então, tem essas restrições. E quanto à documentação, a gente tem que pensar o seguinte, tem que pensar na sociedade, na proteção da sociedade também. Então, se eu mudo o meu nome, pode ser difícil de um credor me identificar, ou se eu quero lesionar pessoas, né? Então, a gente exige certidões negativas da vida pregressa, né? Certidão de protesto, de justiça federal, estadual, tudo. A gente faz essa pesquisa e aí verifica se está tudo ok para fazer essas alterações. E depois disso, essa pessoa vai ter que emitir novos documentos, né? Vai ter que fazer averbações, por exemplo, no registro de imóveis, se ela tem imóveis. Dá um trabalhinho, mas a questão social, a questão emocional, supre isso, né? Tem situações que a pessoa não se identifica com o nome. Então, vale a pena realmente passar por esse processo de mudança. Houve um tempo, e não estou falando de muito tempo atrás, não. No passado não muito distante, era muito comum, era mais comum a mulher, no caso do casamento, né, em situação de casamento, pegar o sobrenome do marido. Sim. E eu já tenho visto muita frequência nos últimos tempos aí de um homem, vou usar o termo pegar, né, mas usar, né, ficar, sim, adotar, adotar o sobrenome da mulher, não é? Quer dizer, não existe mais isso. Não sei se era uma imposição, se era machismo, preconceito, não sei. Isso aqui é uma barreira que já é muito comum. Eu tenho um amigo, nós temos um colega em comum, que é um jornalista, né? Que adotou o sobrenome da mulher. Eu não vou falar o nome dele porque eu vou falar. O André Michels. O Michels não é dele, é da gloriosa minha amicíssima, né? Marimar. E ele adotou. Era André Luiz, quando a gente se formou junto, era André Luiz. Luiz é muito forever, vou pegar Michels, que é bonito, e eu amo minha mulher. Aí ele colocou essa questão do... Alguém quer falar comigo no ponto? Pode falar aí, porque eu... Ah, tá, obrigado. E
Então é mais comum hoje em dia, né? Sim, há essa liberdade. Antes, eu acredito que por questão cultural, era a mulher que adotava, né? Ou era imposto, enfim. Mas hoje em dia tem essa liberdade. E você gosta do sobrenome e vai para os filhos. Então pode haver esse questionamento, mas eu peguei só o sobrenome da minha mãe, ou do meu pai. Então às vezes a pessoa, o casal pensa nesse sentido, né? Para ter também o sobrenome dali, ou questão que gosta mesmo, ou às vezes vai pedir um reconhecimento de cidadania estrangeira, né? Quer ter o sobrenome estrangeiro no nome. Entendi. Tem. Doutora, eu só citou aí, a senhora não usou a palavra, mas eu quero perguntar sobre as mulheres trans que queiram mudar o nome. Eu nasci João, mas eu quero mudar para Samanta, vamos supor, não é? Como que é o procedimento, como é que funciona isso hoje? É burocrático? Custa? Como que tem que fazer? Quanto tempo demora? Porque muita gente, a gente sabe que tem essa vontade, esse sonho, às vezes nem sabe se é burocrático ou não e nem vai atrás, não é? E tem vontade de ter no registro um nome que ela possa optar. Então, hoje em dia a gente já não precisa verificar se a pessoa se qualifica como trans, porque a lei já permitiu para qualquer pessoa, homem, mulher, independente da opção sexual dela. E existe um procedimento, né, cauteloso de análise desses documentos que são exigidos para todos, independente se é trans ou não. Por exemplo? Por exemplo, as certidões atualizadas de nascimento, se já foi casada também de casamento, certidão da Justiça Federal, da Justiça Estadual, protesto, todas essas certidões para ver se ela tem débito, se não, porque se alterar, vai ter que comunicar nesses processos. Já tem o que? Débito? Débito. Vamos supor, ela está devendo e ela altera o nome, o credor vai ter dificuldade de encontrá-la. Entendi. Então, é para evitar que haja essa, porque você muda o nome, pode querer se passar aí por vira outra estelionato pessoa. também, né? Vou trocar de nome porque aí não vou me achar e a dívida que eu dei para o Lorenberg vai caducar, né? O CPF não vai mudar, tá? Vai manter. Mesmo assim, pode haver dificuldade para a identificação, então é uma forma de proteger a sociedade com essa alteração de nome. E pegando aqui o gancho, que você me perguntou se é difícil quando tiver a certidão em outro estado, se a pessoa veio de outro estado, como fazer? Não precisa, pode ser onde ela está, no registro civil mais perto da casa dela, por exemplo. Porque a gente tem uma central, por exemplo, de registro civil, agora está vindo uma outra que chama ONR, que faz essas interligações. Então, a gente pode fazer a solicitação lá. Se ela tem uma cópia da certidão antiga dela, por exemplo, vai ter lá qual é o número do registro, né, o termo e folha, a gente solicita essa certidão atualizada. E aí faz o procedimento aqui, após o término, a gente remete essa comunicação de que houve essa alteração de nome, então ele vai fazer essa averbação lá. Então não vai gastar com deslocamento, não precisa contratar advogado, é direto no cartório. Mas não precisa então, né? É mais rápido, é mais prático nesse sentido, pelo menos. Sim. Tem algumas situações de fundamento que faz no cartório, outras situações é só judicial. Mas essas que eu estou falando, dá para fazer direto. Essas que eu estou dizendo, isso, né? Dá para fazer direto no cartório. Essas podem ser de forma extrajudicial. Isso. Então, assim, em miúdo, trocando em miúdos, ainda que a senhora não possa cravar um tempo, mas se ela tiver com tudo, se a pessoa tiver com tudo certinho, documentação tudo certinho ali, quando ela dá entrada, há quanto tempo ela consegue já o desfecho disso? É rápido. Eu não lembro o prazo das normas, eu acredito que umas 2 semanas para análise de tudo e preparar os termos, e aí tem a comunicação, né, para o outro estado. Lorenberg, eu tenho que ir para o intervalo comercial, e vai ter que ser agora, não dá nem tempo de fazer a pergunta para o próximo bloco. No próximo bloco, o professor Lorenberg abre a sessão de perguntas aqui para a nossa entrevistada, que é a gloriosa doutora Alcione, que é tabeliã, Alcione Montani, tabeliã de notas e oficial de registro civil aqui no estado de Mato Grosso. A gente volta no instante só.
Pois bem, cá estamos de volta aqui, programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, aqui nesta noite de sexta-feira aqui, estamos com a nossa entrevistada, a doutora Alcione Montani. Doutora por quê? Porque ela é advogada também, não é? E tabeliã. Olha, Gazeta Digital, dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br, muitas notícias, muitas informações preciosas, importantíssimas. Por exemplo, olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desmentiu informações falsas sobre a taxação de animais de estimação e a criação de um imposto sobre o PIX, em vídeo postado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, dia 9. O ministro rebateu mentiras que têm circulado na internet nos últimos dias sobre a criação ou o aumento de tributos. Disse ele, abre aspas, imposto sobre PIX, mentira. Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando aí uma fake news. Prejudica o debate público, prejudica a política, prejudica a democracia, fecha aspas, disse o glorioso ministro Fernando Haddad. Dá um clique aí no GD, Gazeta Digital, e tem mais detalhes sobre essa negativa aí do ministro da Fazenda, ministro da Economia e Fazenda, o Fernando Haddad. E olha, por falar ainda em notícias, puxando mais aqui para o nosso reduto, na tarde desta sexta-feira, dia 10, o prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, acompanhado do governador Mauro Mendes, realizou aí uma série de visitas técnicas a locais estratégicos da capital. Entre os destinos esteve o Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, a maior unidade hospitalar do estado, não é? E também referência em ortopedia. E o objetivo das visitas foi avaliar as condições físicas, estruturais e operacionais de 3 das principais instituições públicas da capital. Durante a inspeção no HMC, o governador Mauro Mendes anunciou a realização da compra emergencial das OPMEs, que são as órteses, próteses e também materiais especiais, com o objetivo de garantir que os pacientes, os internados nas unidades, especialmente naquela unidade lá, sejam operados o quanto antes. Temos um vídeo aí, inclusive, a esse respeito. Vamos ver. O governador Mauro Mendes e o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, fizeram uma visita aqui no HMC. O que vocês viram? O que dá para falar de notícia para a população aqui de Cuiabá? O governador esteve com a gente aqui, eu sou muito grato por sua visita, porque ajuda a solucionar problemas. Aqui no HMC, nós estamos com a maioria das salas lotadas de pacientes esperando cirurgia simples de ortopedia. Essas cirurgias é por falta de materiais que também não são tão caros. Só que a Prefeitura de Cuiabá, na última gestão, não fez a licitação adequada e não se preparou para um momento como esse. Entregou a gestão para a gente sem uma licitação contratada, sem contrato de empresa de fornecimento, e a que tinha ela não pagava, atrasando ainda o fornecimento. Eu fico grato porque a visita do governador para o secretário disponibiliza para a gente algumas alternativas para sanar o problema disso e também melhora o relacionamento entre a Secretaria de Saúde do Estado para o município, para a gente ter soluções mais dinâmicas e transparentes para a saúde da população. Obrigado. É isso aí. Nós vimos hoje aqui o que é o caos de uma prefeitura comandada por gente irresponsável, inconsequente e maluca. Entregou para você, Abílio, uma prefeitura totalmente desestruturada. Está aqui hoje a população sofrendo nos corredores porque tem mais de 100 pacientes
esperando uma cirurgia ortopédica e tá faltando pino, pequenos pinos para Não fazer é a cirurgia de cirurgia. alto custo. Não cirurgia barata, agora não tem isso. Pouco dinheiro teria comprado isso, essas pessoas teriam feito a cirurgia, teriam ido para casa, estariam recuperando bem nas suas casas. O Estado de Mato Grosso, uma parceria com a Prefeitura, o secretário Gilberto estava aqui, conversei com o vice Daviano Piveta, nós vamos nesse final de semana, início da semana, arrumar esses pinos, essas chamados OPME, que são os parafusinhos ali para fazer as cirurgias ortopédicas e vamos destravar essa fila de cirurgia aqui, porque aqui tem bons profissionais, tem boa sala de cirurgia, mas por falta deste pequeno detalhe, por incompetência da administração anterior, não foi feito. Entre esse final de semana e início da semana nós vamos resolver isso. Se Deus quiser, essas pessoas vão ter suas dores aliviadas. Valeu. Está dito. Portanto, aí essa visita ocorreu entre os dois, né? Lorenberg, eu fico, de alguma forma, enquanto jornalista e cidadão cuiabano, feliz quando eu vejo a possibilidade e a sinalização de uma harmonia entre o prefeito da principal cidade do estado, que é a capital, e o governador. Significa dizer que, se houver harmonia, a tendência de termos boas políticas públicas em benefício do município, por exemplo, as possibilidades são bem gigantescas, bem maiores, não é? Coisa que a gente não viu na gestão passada. Esse é um sinal que, ao meu ver, é positivo ou não? Paulo e amigo telespectador, muito rapidamente, duas observações. A primeira, concordando com você, Paulo, em gênero, número e grau, os dois maiores gestores do Estado, que é o prefeito da capital e o governador do Estado, nunca deveria estar, como foi registrado na gestão anterior do prefeito, do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, um de costa para o outro. Quem leva o prejuízo é apenas um grupo só, o conjunto dos munícipes cuiabanos. Só isso. Então, a regra é uma só. Os gestores têm que darem as mãos para que os interesses da coletividade possam ser atendidos. A segunda observação, o prefeito tem que estar certo de fazer visitas a todas as unidades de saúde, não apenas ao Hospital Municipal de Cuiabá, não. A todas as unidades de saúde para ter uma noção do que se está faltando ou não nessas unidades. Joia, gostei de uma ação que ele, o prefeito, e a secretária de saúde fizeram recentemente aí, de visitar as unidades de saúde básica, dizendo o seguinte, e também nas UPAs, ninguém vai ficar sem atendimento, não é porque, você está com dor de dente aqui, porque aqui é a UPA, você não vai ser atendido. Você está com a dor aqui, porque você tem a unidade básica, vai ser atendido, sim senhor, não é? E vice-versa, não é? Então, evidentemente que se levar na unidade básica alguém com trauma mais complicado, não vai ser atendido lá, mas se tiver condições de atender, será atendido, né? Então, isso é um bom sinal. O Opinião de hoje está aqui recebendo o Dr. Alcione Montani, que aqui conosco falando sobre um monte de situações envolvendo cartório, rapaz. Eu já tirei umas dúvidas de algumas questões, mas tem outras tantas ainda. Só que eu quero pedir o professor Lorenberg para abrir o bloco de perguntas, por favor, professor. Eu tenho um item aqui que eu gostaria muito de ouvi-la. Eu me lembro que foi reinaugurada, não sei se é essa a palavra correta, lá do cartório do distrito do Engenho Velho. Depois de 20 anos que ele estava fechado. Foi reaberto no dia 4 de maio de 2021. Naquela oportunidade, a senhora chegou a dizer o seguinte, entre aspas, no distrito de Engenho Velho tem muitas famílias que não possuem títulos de propriedades de seus imóveis. E para aqueles que manifestarem interesse, podemos analisar cada situação e orientar qual a melhor maneira de solucionar o problema. Fecham aspas. E aí eu pergunto à senhora duas perguntas muito rapidamente. De lá para cá, qual é o índice de procura dessas pessoas ao cartório da senhora?
Essa é a primeira pergunta. A segunda, se fosse hoje, dia 4 de maio de 2025, a senhora diria a mesma coisa quando disse lá em maio de 2021, que falou que tem muitas famílias que têm a propriedade, que têm a casa, mas não tem a regularização dessa casa e nem desse terreno. Obrigada pela pergunta, Lorenberg. Só vou adequar que a reinauguração foi dia 30 de abril. Talvez a publicação tenha saído em maio, né? Mas eu vou até enfatizar porque era a data limite para eu abrir o cartório. Então, essa situação de grandes quantidades de imóveis irregulares está para o Brasil todo. Não é uma característica só do distrito de Engenho Velho, nem do município de Santo Antônio de Leverger, está em Cuiabá, está em Várzea Grande, está no Brasil todo. E ali, né, falando de onde eu estou, tem muito sim terras irregulares, algumas pessoas vêm nos procurar, algumas não, muitas pessoas vêm procurar, só que às vezes elas desistem diante das dificuldades, das exigências necessárias. Às vezes tem comunidades inteiras e aí depende de auxílio do município, né, de outros órgãos, um trabalho conjunto para que isso aconteça. Teve inclusive uma região ali que conseguiram um reconhecimento de uso capião, fez um acordo com o proprietário de uma área maior, ele acabou cedendo ali para que fosse titulada essas famílias e criou-se uma associação para que coordenasse essa área e não invadisse mais a área dele. Mas tem muitas outras, né? Então a gente recebe moradores ou pessoas querendo investir na região, porque ali tem as obras do novo Hospital Júlio Miller, ali pertinho, e essas pessoas ficam inseguras. Como fazer? Só tem posse, não tem título. Os 2 loteamentos que tem ali no distrito tem título, né? Vai depender de quem que ela está comprando, se é direto de quem já tem uma escritura, só tinha um contrato de compra e venda, né? Mas tem um loteamento registrado. Agora, se mudou de lá para cá, infelizmente não. Ainda continua com muitos imóveis irregulares. E eu fiz, acho que umas 3 atas notariais para fins de uso capião. E, infelizmente, não tenho notícia de nenhuma que tenha chegado ao final do processo, porque no tabelionato de notas nós fazemos a ata notarial para fins de uso capião, é um dos elementos, né, um dos requisitos para que se consiga a uso capião extrajudicial e precisa de advogado e juntar outros documentos e depois protocolar no registro de imóveis. E lá que vai se dar essa análise mais completa e o registrador é que vai reconhecer ou não o tempo de posse, todos os requisitos para a modalidade de uso capião exigida para registrar. Que a uso capião é uma das formas de regularização desses imóveis, pode ser outra. Mas as pessoas acham que é só assinar um papel, alguma coisa simples. Aí quando vê que precisa de mais elementos, assim, mais documentos, mais informações, que não é gratuito para todo mundo, aí acabam desanimando. Então, infelizmente, não evoluiu. Doutora Alcione, voltando ainda à questão que lhe abordei, lhe questionei no primeiro bloco, a questão do casamento. Acho que você quer casar de novo. Não que eu esteja com interesse nisso. Não, imagina. De forma alguma. Mas assim, sobre a união estável. Porque assim, sabe-se, a boca miúda, que quando você casa, não é? Lorenberg conhece a moça e fica lá casado 8 meses, 10 meses, aí descobre que não deu certo, aí separa, né? Essa separação aí, a pessoa, se o Lorenberg é estribado, como diz no Nordeste, estribado é o cara que tem dinheiro. Embora o Lorenberg também seja estribado na vida real, ele tem muito dinheiro também. Mas assim, se ele é um cara que tem muito dinheiro, não é? Quando ela separa, quando há a separação, o divórcio ali, ela quer um negócio, um rachide, né? O que a lei define a respeito disso hoje? A pessoa, a mulher casou, ficou ou o homem também, porque tem muito homem interesseiro também, viu? Ele vai querer uma pastilhazinha ali.
Como é que funciona isso? O casal tem liberdade para escolher o regime de bens e como isso vai acontecer, né? Mas se for de odiado, estou perguntando se é de odiado, porque casado, beleza, mas de odiado, conheceu, vai ficar... O que é de odiado? A de união odiado estável? No cuiabano, de odiado é como... É a união de estável? odiado, o cuiabano, de odiado é quando amiga, é o rabichado, amigado, essas coisas todas que não são oficializadas no cartório ou em qualquer outro canto. Estamos ali, estamos levando, aí começa a viver junto, aí tem uma união comum ali, não é? Dividindo os prós e contras ali. Então vamos esclarecer, Paulo, para o pessoal que está em casa, esse de odiado, esses nomes amontoados, aí tudo que você falou, juridicamente não existe. O que a gente tem? União estável. Ou você está casado, ou você está divorciado, ou você está solteiro, ou você está em união estável. E é importante conversar sobre isso sim. Eu prefiro que seja casado. Durou 8 meses, acabou, paciência. Mas a união estável, ela tem sido interpretada pelo STF como equivalente ao casamento. Se o casal não escolher e não formalizar por escrito como é que eles querem que seja administrada essa questão patrimonial, vai vir um de fora, que é um juiz, e dizer, vai ser assim, ponto e acabou, meio a meio que vocês conquistaram pelo esforço comum durante a união de vocês, vai ser meio a meio. Então, se você tem um receio que isso aconteça, não, eu me esforço mais, eu me empenho mais e eu não quero dividir, conversa logo com o seu pretendente, né, a sua pretendente, fala, olha, vamos combinar então o regime da separação convencional de bens? O que quer dizer? Olha, o que é seu, o que é meu. E eu, particularmente, gosto muito deste regime da separação total convencional, porque cada um tem a sua liberdade de atuação. Você quer vender, você não precisa da anuência do seu cônjuge. Você quer comprar, também não precisa, no outro também não precisaria, mas fica livre. E não cria expectativa. Se você quer dar alguma coisa, você vai, assina, põe no nome da pessoa, compra meio a meio, você está sabendo, é metade e metade, ou outro percentual. Já se você não fizer nada, ficar de odiado, é assim que fala? De odiado. Então, alguém vai ter que decidir, ou vai ficar nessa expectativa, se separar, como é que vai ser? Vou ter que entrar com processo. Não precisa. Dá para fazer a dissolução da união estável em cartório, se houver conversa, se chegar num acordo. Mesmo que tiver menores, viu? Teve alteração. Aqui em Mato Grosso já podia, desde 2022, realizar atos com menores, tanto inventário, divórcio, a dissolução de união estável com menores, é possível fazer desde 2002. Okay. Mas, desculpa, eu vou falando, eu adoro essa matéria. Pode fechar o raciocínio aí. Ok, então, e no final do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, a 571, normatizando para o Brasil todo que pode, né, que agora deve, todos os cartórios de notas atender esses pedidos de realização de divórcio, de inventário, de dissolução de união estável com menores de idade. Então, tem uma necessidade ainda de ir para o Ministério Público, né, tem esse acompanhamento, mas não pela via judicial. Ok. Né? Antes de ir para o intervalo comercial, só uma perguntinha rápida aqui. A pessoa, o casal quando casa no cartório, somente no cartório, tem que ter a figura de um juiz? Não, né? Precisa do juiz ali para fazer? Precisa? Ainda existe a figura do juiz de paz. Ela ainda é obrigatória. O que o juiz de paz faz? Ele acompanha, ele é uma figura ali nomeada para essa função. O cartório é que faz todo o procedimento de proclamas, e fica um escrevente autorizado, ou eu mesma, né, que tenho essa atribuição também de oficial de registro civil das pessoas. A senhora naturais. pode casar as pessoas? Posso. E eu gosto. A senhora é cúmplice, então, de muitos enforcamentos que tem. Estou brincando. Não. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Não é casamento não é enforcamento, Lorenberg que eu diga. Está aí Vivinho da Silva, né? Não, eu entendi, então. Eu queria saber só se era necessária a figura Inclusive, se a pessoa falar que é enforcamento, eu não caso. Suspendo a cerimônia, eu já aviso antes. Não brinca, falar. Porque senão não vai casar hoje. Naquela doce... enfim, vamos lá, não quero depor contra nada, até porque eu já fui casado. O Opinião vai dar um tempo. A gente volta já falando muito mais sobre essas questões todas aí, aqui no programa Opinião ao vivo. Um instante só.
Estamos de volta, é o último bloco aqui com a Alcione Montani, que está conosco nesse programa de hoje, sexta-feira. Eu vou perguntar aqui, doutora, eu falo doutora porque ela é advogada, não é? A doutora Alcione Montani, ela, além de tudo que ela fala aqui para nós no programa, e você está assistindo aí, ela também, eu não sei se é curso que fala, é curso que a senhora ministra, que a senhora... Sim. Eu queria que você falasse um pouco como que as pessoas podem acessar os seus cursos, porque ela parece, você falou de advogados, não sei se o público-alvo são só os advogados, mas o fato é que com essas informações que ela potencializa nos cursos, é muito mais fácil dirimir as dúvidas, muito mais fácil lidar com o assunto. Queria que você falasse um pouco desse curso da senhora. Obrigada, Paulo. Então, eu percebi uma carência de informação na esfera extrajudicial, que é uma área que tem crescido muito. Tinha serviços que eram exclusivos do Poder Judiciário, então eu mesmo, no período que fiz a faculdade, não tive conhecimento, não tive orientação ali, fui adquirir com especializações. E eu percebo no dia a dia do cartório que muitos advogados têm dificuldades, seja no processo de inventário, na usucapião extrajudicial, mais recente tem a adjudicação compulsória, enfim, tem muitos serviços. Então eu já vim ajudando advogados a fazer esse tipo de trabalho e agora eu venho de uma maneira mais institucional, né? Tem uma empresa e a gente orienta advogados. Eu quero abrir também para corretores depois, para compromissos assim de compra e venda, como que faz um contrato, orientar os seus clientes, o que pode fazer, o que não pode, para evitar expectativas frustradas. Então, eu fiz o primeiro evento em dezembro, dia 14 de dezembro, foi sobre inventário extrajudicial, foi uma satisfação muito grande ver que as minhas informações foram úteis aos advogados que estiveram lá presentes em um sábado inteiro, né, com energia muito positiva e compartilhando o meu conhecimento como advogada, exerci a advocacia por 10 anos e agora à frente do cartório, né, após a aprovação em concurso, estou lá há quase 4 anos. Então, no dia 22 de fevereiro, eu vou ministrar um curso intensivo de usucapião extrajudicial, onde vou abordar, né, todos, ou principalmente, assim, os principais modalidades de usucapião e o ponto prático, né, como o advogado deve atuar, como ele deve proceder com o cliente, com o cartório, a documentação, modelos, requisitos. Estes dois são atos complexos, né, tanto o inventário quanto a usucapião são atos complexos. E eu acredito que posso colaborar com os advogados que queiram se aperfeiçoar, porque a usucapião, como eu disse, é uma das formas de regularização de imóveis que tem situação que não tem outra forma de ser regularizada. Então, no dia 22 de fevereiro, haverá esse evento presencial, né, no sábado, aqui em Cuiabá, na Vila Greco, estaremos ali presencialmente. Vila? Greco, no auditório da Vila Greco, aqui em Cuiabá. E quem quiser se informar, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é Alcione Montani Tabelian, tem o link lá na bio, ou manda uma mensagem ali, eu também respondo, alguém da equipe responde para a gente combinar. E é fácil encontrá-la lá, porque eu vi, né, a rede é recheada de boas informações e oportunidades também, como os cursos que ela está citando aqui. Professor Lorenberg. Em agosto de 2023... Ele vem com datas, né? Eu vou lembrar o que aconteceu lá atrás. Em agosto de 2023, teve um seminário. Seminário, se não me foge a memória, as minhas anotações não estiverem seguras, é um seminário da Semana Nacional da Regularização Fundiária Solo Seguro. E a senhora foi uma das palestrantes nesse seminário. O tema da sua palestra era exatamente, entre aspas, a conexão do tabelionato de notas com registros de imóveis em prol da regularização fundiária urbana e rural. Era o tema da sua palestra. Eu farei aqui 2 perguntas juntas de alguém leigo, de alguém que está muito distante disso. A primeira questão é, qual é essa conexão existente? A segunda questão,
registros de imóveis e regularização fundiária. O que há de conexão entre as duas? Eu agradeço por relembrar, foi uma satisfação participar desse seminário. Solo Seguro foi o primeiro que aconteceu. O Conselho Nacional de Justiça, né, promoveu isso inicialmente e o Estado de Mato Grosso, a Corregedoria abraçou. Esse ano também teve a segunda edição, que tem essa intenção de regularizar o máximo possível de imóveis. E eu tive a alegria de participar palestrando, falando dessa conexão, que inclusive os colegas questionaram, tabelionato de notas? Como assim? Não faz nada. Né? Faz, vocês vão ver que faz. Né? E qual é essa conexão? O tabelionato de notas que faz as escrituras. Então, você vai precisar de certidões, você vai ter que buscar essas escrituras antigas para verificar se tem algum nexo. E essa comunicação com o registro de imóveis. E o registro de imóveis tem tudo a ver com a regularização, porque ele é a base. Você vai saber quem é o proprietário do imóvel, você vai buscar onde? No registro de imóveis competente, porque isso é específico, né? Cada cidade tem o seu, e aqui em Cuiabá, que temos vários, você tem que verificar qual é a circunscrição, né? Qual é o bairro que você está, para saber qual é o que é o competente. Então, tem tudo a ver, né? Você vai regularizar um imóvel, a primeira coisa, tem matrícula? Ah, não tem. E as pessoas, às vezes, até uma dica aqui para você que não tem conhecimento da área, mas isso vale para advogados também, que assusta. Ah, não tem matrícula imóvel. Mas pergunta, tem transcrição? Porque transcrição era a forma utilizada antes de existir matrícula. A matrícula foi criada em 1973, com a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Então, se de lá para cá não houve nenhum ato de registro, né, não houve uma compra e venda naquele imóvel, não houve uma doação, não houve inventário, ele continua como transcrição. E em alguns locais, se você não pede exatamente transcrição, a pessoa vai falar, você pediu matrícula? Matrícula não tem. E transcrição? Ah, você não pediu transcrição. Então, é saber que existem outras formas de você buscar quem é o proprietário anterior. Pode ser o Estado, pode ser uma sesmaria, essas, né, situações assim, para poder verificar quem é o proprietário anterior para tentar regularizar. Perfeito. Eu quero mandar aqui um abraço para a Cleonice Barbosa, lá do Santa Isabel, aqui no grupo, está dizendo que está assistindo ao programa e está interessante, segundo ela. Luiz Fernandes, do Jardim Vitória, está também acompanhando, e também o Cleomar. Tem a Cleonice, que é do Santa Isabel, e o Cleomar, que é do Jardim Imperial, que está acompanhando com a esposa dele, que é a Ana. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado de verdade pela sua participação aqui ao vivo no programa Opinião. Eu tenho uma pergunta a propósito, só de agora há pouco aí do inventário, me veio à cabeça a seguinte situação. Se eu estiver falando bobagem, me corrige aí, porque eu não sou da área, né? Dá um desconto. Claro. Se o falecido, o cara que bateu as botas lá, se ele tinha dívida pública, devia ao Estado, devia à União, enfim. Os herdeiros estão lá brigando, né, pela herança. E essa dívida pública, como é que fica? Os herdeiros vão ter que pagar ou é um desconto automático? Depende. Se a pessoa que faleceu deixou bens, os herdeiros terão que pagar até o limite da herança. Se sobrar, haverá herança. Se não sobrar, não tem herança. Se a dívida for maior do que os bens deixados a gente chama de decujos, é um termo técnico, pelo falecido, então não vai precisar pagar o que faltar. A dívida não passa para os descendentes, né, para os herdeiros. Eles não herdam a dívida, não? Não herdam a dívida. Se quiser pagar vamos honrar o nome do meu pai ou da mãe, né, pode honrar, mas não é obrigado. Perdão, isso vale tanto para a questão que eu perguntei, dívida pública, como para questões privadas também? Qualquer credor. Qualquer credor. Isso. Então, assim, quando você vai fazer o inventário, a gente faz um levantamento. Bens, direitos e obrigações. Então, não é só os bens. Às vezes, os filhos só olham os bens e querem ignorar os credores. Fala, não, tem que primeiro honrar os credores, né? Honrar o compromisso assumido. Se sobrar, aí sim, a herança. Tem
essa palavra é muito forte, você falou tem, né? É uma obrigação, então. Se a pessoa faleceu, os herdeiros podem, a pergunta é, eles podem ignorar que havia dívidas e não pagar e não ter comprometimento com a sua vida social, com o seu nome, coisa do tipo? Olha, não tem como ignorar e fazer o inventário, porque quando a gente vai fazer o inventário, ainda que no cartório, nós exigimos certidões negativas de todas as esferas, né? Então, vai ter que ter uma certidão negativa que não deve nada para a Receita Federal, né, para a entidade federal, para o Estado, para o município, se tiver imóveis, estiver devendo, por exemplo, o IPTU, vai ter que negociar e ter pelo menos uma certidão positiva com efeito negativa. Negociou o débito, está parcelado, então aí é permitido. Caso contrário, a gente não pode finalizar o inventário, porque nós somos responsáveis também solidariamente por estes atos que praticamos. Nós não podemos permitir lesar o fisco, né, e nem outros credores. Então tem essa fiscalização e no Poder Judiciário também. Aí só depois que pagou os credores podem se habilitar no processo de inventário. E aí, se for no caso, está lá no extrajudicial e tem credor e os herdeiros não reconhecem, acha que tem alguma coisa errada, se não houver acordo, não vai poder fazer no cartório. Entendi. Você viu aí que há dois tipos, né? Existe o inventário judicial, que na justiça propriamente, como diz o nome, e extrajudicial, que é esse que se dá via cartório, né? Então, professor Lorenberg, a última pergunta do programa. Mas muito rapidamente, vou aproveitar a brincadeira que o Paulo falou no começo do programa sobre a burocracia dentro do cartório, para fazer uma pergunta muito comum, popularmente. O cartório ganha muito dinheiro. O que há de verdade o cartório ganhar muito dinheiro? Vamos lá, 2 pontos muito importantes e que a gente é acusado assim de fazer só um adendo genérica. aqui, fazer só um adendo aqui, que esse negócio que o Lorenberg falou aqui. Eu escutei com esses ouvidos que a terra não há de comer. A senhora falar assim, meu cartório, não é? Eu falei, tem cartório já então, né? Quando falou da questão lá de Santo Antônio, do engenho... Engenho Velho. E aí, juntando com essa questão de ganhar dinheiro, eu falei, então tá bom, né? A dona de cartório, tá fácil, né? Pois não. Então, a questão da burocracia, vamos por partes, né? Parte, só que a gente tem que terminar a resposta em 3 minutos. 3 minutos, então tá bom. É muito tempo. A burocracia, a gente tem que ver de uma outra forma, como segurança jurídica. Os cartórios, ele tem o dever de garantir a segurança jurídica para quem procura o serviço e para outros que irão depois. Então, o acervo é público e a gente tem que manter essa continuidade. Então, falar, é burocrático, quanta certidão, tem que ser atualizada, só vale 30 dias? Por que isso? Para casamento é 90, tá, Paulo? Você resolver... Não, estou de boa. Obrigado. Então, brincadeiras à parte, tá? Então, essa burocracia nada mais é do que um cuidado, um zelo para garantir a segurança jurídica. Por exemplo, você vai fazer uma escritura de compra e venda, a gente vai pedir esses documentos. Aí fala assim, mas por que tem que ser com 30 dias só essa certidão? É uma burocracia, mas é para verificar se não houve um outro registro antes. Se não houve uma outra venda. Você já deve ter ouvido falar, vendeu 2 vezes. E aí quem registrou primeiro é o dono. Então, é uma das situações. Então, procurar sempre olhar como segurança para quem está fazendo aquele ato e para quem irá depois consultar esse ato. A questão de cartório, se ganha muito dinheiro ou não, depende. Depende do quê? Depende de quanto trabalha. Por quê? Eu sou concursada, então eu falo que o cartório é meu, esse é o termo utilizado, mas o que a gente recebe, na verdade, é uma delegação pública. Eu recebo a autorização de montar o cartório naquele local e explorá-lo economicamente, seguindo estritamente as leis, normas do Tribunal de Justiça, sou fiscalizado, todos os cartórios são assim. Existe uma tabela de emolumentos, que é o valor por cada serviço prestado, e cada estado tem o seu valor para cada serviço. Então, quanto mais serviço eu prestar, mais eu vou ganhar. E depois desse valor tem as despesas de funcionário, de aluguel, de serviço, tudo. Então, isso, quanto vai ganhar depende. Infelizmente, a grande maioria dos cartórios são de pequeno porte. Então, não tem um fluxo grande. Já passei 3 minutos?
Já passou um pouquinho. Eu quero de verdade agradecer aqui a nossa entrevistada dessa noite, Alcione Montani Tabelian, advogada, e dando esse show de informações aqui, que eu adoro isso, não é? E vamos logo agendar, falar em agenda, tá a agendinha que ela nos deu, nos presenteou aqui. É do cartório passo a passo, os cursos. É do cartório. O que está na frente da empresa. Isso. Então, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua posto para bem informar, que seu 2025 seja esplendoroso. Amém. Saudável, Recebo. produtivo, abençoado por Deus, que as coisas deem certo. E esse espaço continua posto para bem informar. Agradeço muito, muito obrigada. É uma alegria estar aqui, revê-los. Obrigado. Alcione, no Instagram é Alcione, arroba, como é que é? @Alcione Montani Tabelian. @Alcione Montani Tabelian. Lá tem tudo que você imaginar de informação, inclusive acesso aos cursos que ela, de forma muito efervescente e competente, ministra, viu? Obrigado a Maricele, que deu uma força na assessoria de imprensa aí, não é? Lorenberg, até segunda, né? Até segunda-feira. Olha, a prefeita eleita a prefeita que está no cargo já, a Flávia Moretti, de Várzea Grande, vai estar conosco segunda-feira, às 19h30, aqui no programa Opinião, falando muito sobre o que está sendo colocado em prática nesse começo de gestão nossa querida Várzea Grande. Até lá, se cuida, bom fim de semana, que Deus te proteja por onde você for, ininterruptamente. Fica bem, fica com Deus também.